Graça e paz aos irmãos. Mais uma vez nós estamos através desse meio aqui de comunicação para estarmos orando, para estarmos estudando a palavra de Deus e dependendo de Deus ainda nessa situação. Que nós possamos dia após dia depender de Deus. Hoje é uma dádiva do Senhor que Ele nos dá. Dependamos dEle. Amanhã pertence ao Senhor. Então que a gente possa estar descansando nele, nosso coração, nossa mente, meditando na palavra de Deus, que ela vem com o poder necessário para consolar, dirigir e fazer aquilo que Deus deseja em nossas vidas a princípio. Eu quero ler um texto a princípio com os irmãos, está na primeira carta de Pedro, capítulo 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, eu vou ler do verso 7 a 11. 1 Pedro, capítulo 4, 7 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O verso 7 diz: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Está cada vez mais próximo o fim de todas as coisas. A volta de Cristo está cada vez mais próxima. O nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo está cada vez mais próximo. E aí o apóstolo Pedro fala para a gente sermos criteriosos. E acima de tudo, ele diz aqui, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Acima de tudo. O fim está próximo, mas acima de tudo, enquanto ele não chega, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Servi uns aos outros. Sede mutuamente hospitaleiros. E ele termina: em todas as coisas seja Deus glorificado. Em todas as coisas seja Deus glorificado na sua vida, nos momentos que nós estamos nos nossos devocionais diários em casa, nos momentos das filas de supermercados, onde precisamos comprar o nosso pão de cada dia. Todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. O fim de todas as coisas está próximo. Que, acima de tudo, tenhamos amor intenso, dia após dia, no dia de hoje, amanhã e depois, e até nos encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo. E que Deus seja glorificado em nossas vidas e que possamos aprender da palavra de Deus por meio, mais uma vez agradecendo a Deus por esses meios que nós temos aqui, esse privilégio de estarmos na residência dos irmãos, compartilhando a palavra de Deus e aprendendo com a palavra de Deus. Eu queria, nesta hora, chamar aqui o casal Kelvin e a Thalissa e dar aqui uma explicação
para a igreja. Já falo aqui da alegria da decisão que eles tomaram de estar aqui testemunhando, falando de suas decisões, porque a gente vê irmãos jovens, mas preocupados em viver a palavra de Deus, em ser testemunhas de Cristo, em glorificar a Deus. O casamento deles, religioso, foi adiado devido ao coronavírus, mas eles já são casados no civil. Então, portanto, diante de Deus, eles são casados e adiaram o casamento religioso. Com a graça de Deus, né, se Deus permitir, a data aí mais para frente. E eles então decidiram aqui estar testemunhando isso para quê? Eles já vão ter a sua vida matrimonial. E após isso virá o casamento religioso. Então, assim, eu já falei para eles, mas aqui diante da igreja, eu comunico a vocês a alegria quando vocês me procuraram com essa decisão. Porque é isso que nós precisamos, né? Testemunhar que nós somos cristãos, buscar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus, né? Então, aqui vai a minha alegria e é um testemunho para a igreja de que, da seriedade que eles têm com o casamento e com o testemunho cristão. E eu quero ler aqui Gênesis 1, 27, que Deus diz, a palavra de Deus diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Gênesis 2, 24, por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E eles já são casados e posteriormente, com a permissão de Deus, então irá se realizar o casamento religioso. Vamos orar a Deus? Querido Deus e Pai, nós somos gratos porque o Senhor tem cuidado de nós em todas as coisas. Querido Deus Todo-Poderoso, que instituiu o matrimônio para a felicidade do gênero humano, nós te suplicamos aqui que nos ajude e ajude o Kelvin, a Thalissa, com a tua presença e a tua graça na vida matrimonial deles. Conceda, Senhor Deus, aos teus servos, Kelvin e Thalissa, que vem pedir aqui a tua bênção para o seu casamento, a fim de que compreendam o ensino da sua santa palavra e se empenhem com a sua ajuda nos deveres que cada um tem diante do Senhor, instruídos pela tua palavra e dependente totalmente do Espírito Santo de Deus. Concede a eles, ó Deus, essa bênção de estar com eles nessa caminhada matrimonial, que eles possam buscar sempre a tua palavra, obedecê-la, cada um na sua posição, ali como família. E, Senhor, sabemos que mediante a obediência à tua palavra é que nós somos abençoados. Nós já temos a salvação em Cristo, mas convém que venhamos a obedecê-la para que sejamos bem-aventurados, que eles possam depender da tua palavra e que possam depender do Espírito Santo em todo momento. Sustenta-os, Pai, em todas as coisas. Sustenta, Senhor, a vida em comunhão contigo. O Kelvin, a Thalissa, sustentam a vida financeira, Senhor Deus, sustenta a vida familiar, Pai. Que todas as coisas cooperem para o bem deles, fazendo a tua vontade e glorificando o teu nome em todas as coisas. Livra-os do mal e que eles possam estar ao pé da cruz, entregando, Senhor Deus, as suas orações, confessando os seus pecados e dependendo de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, até que o Senhor volte. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela vida deles, te agradecemos por sermos família do Senhor, a Igreja de Jesus Cristo,
Abençoa-os, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor sejam com todos. Vamos iniciar o culto desta manhã. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Nesse texto aqui, Deus está conclamando o povo para uma reaproximação dele. Diz assim o texto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus amados irmãos, Deus está sempre interessado no bem-estar do seu povo. Quando ele se manifestou lá no deserto, lá com Moisés, na sarça ardente, ele disse o seguinte: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor. Por isso, desci a fim de livrá-lo. Meus amados irmãos, Deus vê, Deus ouve e Deus desce para livrar o seu povo. Então, Deus é assim, Deus ama o seu povo e Ele quer sempre o bem-estar do seu povo. Deus está sempre querendo amar o seu povo, querendo o bem do seu povo, mas Ele estabelece condições para que conceder as bênçãos do seu povo. Eu vou abrir lá em Deuteronômio 28 para ver o que Deus fala sobre as bênçãos que Ele concede, as condições que Ele estabelece para abençoar o seu povo. Aqueles que puderem abrir comigo, abram em Deuteronômio 28. Olha o que diz lá em Deuteronômio 28. As bênçãos decorrentes da obediência. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito é o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, aos teus pais prometeu dar-te. O Senhor abrirá o teu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das suas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Então Deus está sempre disposto a nos abençoar. Mas aqui nesse texto aqui, ele estabelece condições para recebermos suas bênçãos. Olha o que ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Esse povo é um povo que Deus coloca todo o seu amor sobre ele. Mas ele estabelece condições para que ele abençoe esse povo. Então, a primeira condição que ele estabelece aqui, nesse versículo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. A primeira condição
que ele estabelece que o seu povo se humilhe. E ele abençoa aquele povo, aquele que se humilha. A humildade, meus irmãos, é uma das maiores virtudes que o ser humano pode cultivar. A primeira coisa que Jesus trata no Sermão do Monte foi sobre a humildade. Olha o que ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus mesmo deu o maior exemplo de humildade, quando toma uma toalha e lava os pés dos seus discípulos. Lá em João, o Evangelho de João, diz o seguinte: depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendes o que fiz? Vós me chamais de mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. O que Jesus está dizendo, meus amados irmãos, é que você nunca é tão grande do que quando você é humilde. Ele estava dizendo isso. É que você nunca é tão grande do que quando você é humilde. Então ele disse: se o meu povo se humilhar, se o meu povo se humilhar. Deus quer que reconheçamos nossa pequenez diante da sua grandeza. Então, ele quer que nós nos humilhemos. Então, a primeira condição que ele estabelece para que nós sejamos abençoados, para que ele abençoe o seu povo, é a humildade. É a humildade. Se o meu povo se humilhar. A segunda condição que ele estabelece é que seu povo ore. Ele fala assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então a segunda condição é que o seu povo ore. E ele diz assim: eu ouvirei dos céus. Deus está sempre disposto a ouvir nossas orações. Ouça o que diz Isaías: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Ontem eu estava assistindo um filme e falava sobre uma professora que estava passando por uma prova muito difícil na vida dela. E ela foi falar com seu avô e falou para o seu avô: meu avô, olha, eu estou passando essa situação difícil, estou orando, mas parece que Deus não me ouve. Parece que Deus não está me ouvindo. Aí o avô falou para ela assim: você não é professora? Eu sou professora. Quando você está dando uma lição na sua classe, você fica falando ou você fica em silêncio? Aí ela entendeu a mensagem do avô. Deus estava em silêncio, porque ela estava passando por prova. Mas no momento oportuno, ele respondia às suas orações. E foi o que aconteceu. Então, meus amados irmãos, Deus está conclamando o seu povo para orar. Conclamando o seu povo para orar. Ele diz assim: orai sem cessar, lá em Tessalonicenses. Diz a palavra de Deus: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Orai sem cessar. Então, ele nos conclama para estar orando constantemente, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, estar orando constantemente. Quando Deus ora, meus irmãos, quando o povo ora, meus irmãos, coisas sobrenaturais acontecem. Nós vimos aquela passagem lá em Atos, quando a igreja estava orando e Pedro estava preso lá. Deus enviou um anjo lá para libertá-lo sobrenaturalmente. Então, quando a igreja ora, coisas sobrenaturais acontecem. Então, precisamos orar constantemente, estar orando constantemente. Então, essa é a segunda condição que Deus estabelece para recebermos as bênçãos de Deus. A terceira condição que ele estabelece é que nós o busquemos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. A terceira condição é buscar. Buscar, meus irmãos, é orar insistentemente, fervorosamente, na certeza de que seremos ouvidos. Jamais devemos agasalhar nos nossos corações dúvidas com relação à atenção de Deus aos nossos pedidos, às nossas orações. Ouça o que diz Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis,
quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando buscamos a Deus, temos que buscá-lo de todo o nosso coração. Olha o que Tiago diz. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Está vendo? Não podemos duvidar. Quando pedirmos para Deus, quando estivermos orando, temos que orar convicto de que Ele realmente vai nos ouvir. Se o meu povo me orar e me buscar, eu ouvirei dos céus. Está vendo? Deus está com o ouvido sempre atento às orações do seu povo. Deus jamais se deixa ouvir uma oração feita com o coração sincero. Ele jamais deixa de ouvir uma oração feita quando oramos sinceramente com Ele. Então, essa é a terceira condição. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, eu ouvirei. E a quarta condição que Ele estabelece para que recebamos suas bênçãos, e diz assim, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, se converter dos seus maus caminhos. Para recebermos as bênçãos de Deus, temos que colocar nossa vida em ordem, meus irmãos. O que você anda pensando, o que você anda olhando, o que você anda ouvindo, o que você anda sentindo, como são suas ações, como são suas atitudes. É isso que Deus quer que coloquemos em ordem. O que vai pelos meus pensamentos, o que meus olhos estão olhando, o que os meus ouvidos estão ouvindo, o que eu estou falando, o que eu estou sentindo, como eu estou agindo. Meus irmãos, hoje nós temos tanta facilidade de pecar. Pecar com os pensamentos, pecar com os nossos olhos. Há tantas coisas na internet aí, muitas vezes pessoas íntegras, pessoas que têm uma aparência, uma posição alta, uma posição de responsabilidade, e se perde olhando as coisas na internet. Pornografias na internet, é interessante. O que você está ouvindo? Muitas vezes sentimos coceiras no ouvido para ouvir as coisas que não agradam a Deus. O que você está falando? O que está saindo da sua boca? O que está saindo da nossa boca? Então ouça o que Tiago diz. Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Nós temos de nos despojarmos de toda impureza e de todo acúmulo de maldade. Pedro também fala, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, de invejas e de toda sorte de maledicência. Está vendo, meus irmãos? Deus quer que nós façamos uma limpeza na nossa vida, para que Ele nos abençoe. Para que Ele nos abençoe. Jesus disse que o que contamina o homem não é o que sai da sua boca, mas o que contamina o homem é o que contamina o homem é o que sai da sua boca, porque vem do coração. E o nosso coração é extremamente corrupto. O que entra pela boca não nos contamina, mas o que sai da nossa boca, isso sim, contamina, porque vem do fundo do nosso coração. Então, meus irmãos, Deus estabelece condições para que possamos receber bênçãos dele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós somos povos que recebemos o nome de Deus, chamamos pelo nome de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu o virei dos céus, perdoarei seus pecados
e sararei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Você está ouvindo o que Deus está dizendo? O que Deus está querendo de você? Você está pensando nisso? Você está refletindo nisso? Deus tem um cuidado todo especial por esse povo que se chama pelo seu nome. Por isso, o interesse dele é para que esse povo se humilhe, ore, o busque e converta-se dos seus maus caminhos, para que ele possa derramar as suas bênçãos sobre ele. Eu ouvirei dos céus, diz ele, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você, meu amado, que está me ouvindo, e ainda não faz parte desse povo, povo de propriedade exclusiva de Deus, você quer fazer parte dele? Você quer fazer parte desse povo? Um povo que desperta tanto interesse de Deus, porque é povo dele, povo que leva o nome dele. Se você quiser fazer parte desse povo, então tome uma decisão, hoje, agora mesmo. Receba agora a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aí você vai fazer parte deste povo. Vai se receber as bênçãos reservadas para esse povo que Deus tem reservado. Em João, o Evangelho de João 12 diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, mas a todos quantos o receberam. Para ser filho de Deus, tem que receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que Deus abençoe, que Deus o ajude, que Deus coloque no seu coração essa disposição, essa vontade de ser um filho dele. E aqueles que já são filhos de Deus, Deus está conclamando para que haja uma reaproximação. Esse meu povo, o povo que ele disse, esse é o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos orar? Pai amado, obrigado, Senhor Deus, por esse momento aqui tão especial, usando, Senhor Deus, esse veículo que tu nos concede, ó Pai Celestial, para transmitir a Tua palavra. Que Teu Santo Espírito, Pai, seja trabalhando nesses corações que ouviram a Tua palavra agora, neste momento. E possa, Senhor Deus, fazer com que esse povo que é chamado povo de propriedade exclusiva dele, povo de propriedade exclusiva de Deus, possa realmente fazer uma reaproximação, possa buscar a santificação em suas vidas, para que recebam essas bênçãos maravilhosas que Tu tens reservado para nós, para o Seu povo, Senhor Deus. E aqueles, ó Pai Celestial, que ainda não fizeram, não fazem parte desse povo, não fizeram a sua decisão por Cristo e ouviram essa mensagem, hoje seja o dia propício, o dia da salvação, que recebam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Louvamos o Teu nome por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a igreja também e que nós possamos estar continuando fazendo os nossos cultos devocionais, familiares e aproveitando desses meios onde eu e alguns, o reverendo João, o reverendo Célio irá trazer mensagens para a edificação da igreja. E ores pelo conselho da igreja, orem pelos irmãos que vocês lembrarem que estão aí também juntos enfrentando toda essa situação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos e que Deus abençoe a igreja. Amém.